Olá, boa noite todo mundo. Boa noite para quem está assistindo agora, mas também para quem vai assistir essa gravação. Então, eu não sei exatamente que horário você vai estar assistindo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Miriam. Deixa eu me apresentar primeiramente. Meu nome é Miriam e aqui a gente vai começar essa live, que é uma live de lançamento de um mini curso que a gente está oferecendo, chamado No Laboratório de Marx, Leitura dos Grundrisse, tá? É, Vou também fazer uma pequena introdução sobre o nosso projeto. Esse projeto que a gente está organizando, ele é uma plataforma de cursos, mas também a gente oferece alguns outros conteúdos interessantes, como texto em newsletter, a gente oferece também lives como essa daqui e algumas modalidades de curso, que no caso são mini cursos, cursos de uma média duração e também cursos de longa duração. Então, para fazer o lançamento desse minicurso especificamente, a gente decidiu fazer essa live para explicar mais ou menos quais seriam os principais temas abordados no minicurso, o que a gente vai tratar, o que o Pablo, na verdade, vai tratar, que é o professor do minicurso, e como que ele vai organizar, né, essa abordagem sobre esse tema que desperta tanto interesse nas pessoas, né, no público. E hoje, então, ele vai falar um pouco para a gente sobre o que ele pensou ao propor esse curso, quais são as principais questões que vão ser levantadas, como que vão ser as aulas, certo? E aí eu já aproveito e dou essas informações, as informações mais necessárias para quem quiser se inscrever, né? As inscrições elas estão abertas até o dia do início do curso, que é no dia 24 de outubro, ok? O minicurso vão ter 5 aulas, uma duração de 5 aulas. Ele vai acontecer nas terças-feiras, das 19 horas até as 21 horas, ok? Então, terças, das 7 às 9, ok? E ele vai conter aí 5 aulas. E uma outra coisa também que eu queria pedir para vocês é sobre onde vocês conseguem encontrar a gente. A gente tem tanto um canal no Instagram, um canal no YouTube, desculpa. Nosso canal no YouTube você consegue achar através do endereço que é arquipélagos_cursos. Para quem está assistindo pelo meu canal específico, da Miriam, se quiser se inscrever no canal da Arquipélagos, é arquipélagos_cursos. A gente também tem um perfil no Twitter, que é só @arquipélagos_, e um perfil no Instagram, que é arquipélagos_cursos livres, e lá vocês vão ver todas as programações que a gente faz, as coisas que a gente oferece, os textos que a gente publica. E no caso do Instagram, especificamente, vocês vão ver também vários cards que eu faço, a minha arte, entendeu? Então, eu agradeceria muito se vocês se inscrevessem, ok? Então, dando prosseguimento aqui à nossa live, eu vou introduzir o professor que vai dar esse curso sobre os Grundrisse, ok? E começo falando então sobre a mini bio do professor, né? O Pablo Azevedo, ele é graduado e licenciado em História pela UF, e mestre e doutor em Filosofia pela UFRJ, mas parte do doutorado dele também foi feito na Universidade de Milão, que chama Bicocca, né? E parte dos interesses dele é filosofia moderna, mas também marxismo, pensamento social em geral. Ele é professor de filosofia há vários anos, ok? E hoje, então, ele vai contar para a gente o que impulsionou ele ao oferecer esse curso, os temas que vão ser abordados e tal. Então, agora eu passo a palavra para o Pablo. Ele vai falar um pouco sobre o que ele planejou oferecer nesse curso, e depois a gente pode abrir para perguntas, caso alguém queira fazer uma pergunta. Eu já tenho perguntas feitas, ok? Então é isso. Vamos lá. Pablo, por favor, pode começar a sua exposição. Primeiramente, queria agradecer tanto a quem está vendo sincronicamente aqui a gravação, né, como quem vai ver depois. Muito obrigado pela atenção de quem está vendo ou for ver aqui a nossa live, né. Eu tive um conjunto de motivações para dar esse curso, né. A primeira delas
dividiria em 3 grupos gerais assim de motivações que me fizeram bolar esse curso, planejar esse curso e estruturar e oferecer ele, né? Primeiramente, a primeira grande razão, né, é pela, pelo quanto a recepção dos Grundrisse aqui no Brasil é tardia, né? Nós fomos um dos últimos países a traduzir os Grundrisse. E no bojo dessa tradução domina muito a interpretação de que os Grundrisse são os esboços do Marx que deram origem ao Capital. Não está errado, não há nenhum problema nessa interpretação. Mas esse tipo de interpretação nos leva a um ponto, que é qual? Para que eu vou ler os Grundrisse se eu vou ter o material mais desenvolvido, se eles são só esboços, e se você vai ter um desenvolvimento maior, mais sofisticado nos volumes do Capital do Marx. Essa recepção tardia da gente, né, ela fez com que a gente não pegasse uma série de debates da época da grande recepção dos Grundrisse, né? Lembremos, os Grundrisse foi um texto que foi escrito na década de 50 do século XIX. O Marx começou a redação dos Grundrisse em 1857, 58, e só na década de 50 do século XX é que o texto começou a circular de uma maneira muito tímida, mas ele começou mesmo a ganhar espaço, muitas traduções no mundo no final da década de 50, década de 60 e 70. Né? Então tem uma série de interpretações dos Grundrisse, todas elas muito marcadas por questões de época, pelo que estava acontecendo nesses países, né? Que ativaram leituras e categorias dos Grundrisse das mais díspares. Muitas dessas interpretações por muitas vezes são mutuamente excludentes, e nós não tivemos esse processo de recepção dessas leituras feitas durante a década de 60 e 70. Além disso, de 2008 para cá, nos últimos 15, 20 anos, tem uma série de interpretações marxistas, e feitas por muitas vezes por clássicos do marxismo, né, por grandes marxistas internacionais, que elas já possuem um grande toque, uma ativação de algumas categorias dos Grundrisse. Nós não fizemos nem a recepção e nem estamos muito por dentro desses textos mais inovadores, né? De algumas análises mais inovadoras dos Grundrisse. Inovadoras não no sentido de que elas mudam o panorama do marxismo, mas de que incorporam muitas dessas categorias e elementos importantes dos Grundrisse, né? Então esse é uma primeira coisa que me inspirou a fazer esse curso, né? Algumas dessas... Outra coisa também que é importante dizer é que fazer uma exposição, fazer um curso sobre os Grundrisse é um grande desafio. Por que é um grande desafio? Porque é um texto marcado por seu caráter fragmentário, né? O Marx, ele, ao contrário de outros textos dele, onde ele tem uma escrita mais explicativa, mais comunicativa, por vezes até com um tom jornalístico, outros escritos mais analíticos, outros escritos mais políticos, aonde o Marx está tentando se comunicar diretamente com o leitor dele, né? Seja qual for esse leitor. Os Grundrisse são completamente diferentes disso. Por quê? Porque eles tratam-se de notas que o Marx estava escrevendo para si mesmo, tá? Dos seus primeiros estudos mais aprofundados sobre a crítica da economia política. Eles são os fundamentos da crítica à economia política do Marx. Então, você tem uma série de fragmentos e temas que não aparecem nos outros livros publicados do Marx. Por exemplo, Marx tem o que ficou muito famoso em função das leituras italianas, os capítulos, alguns capítulos dos Grundrisse, mas especialmente uma parte pequena dos Grundrisse chamado Fragmentos sobre as Máquinas, né? Que o Marx começa a falar do papel da tecnologia dentro do desenvolvimento capitalista, começa a falar de automação, de sistemas de automação, de uma maneira extremamente sofisticada, né? E esse tipo de análise não aparece em outras obras do Marx. Então, por muitas vezes, o Marx tem alguns insights, faz alguns comentários, tece algumas reflexões,
algumas inconclusas, não completamente desenvolvidas, outras extremamente sintéticas, mas ideias poderosíssimas que ele não expõe em outros lugares, né? Então há uma certa riqueza nos Grundrisse que não o reduz só a esboços preliminares que vão ser utilizados na Constituição da escrita do Capital, né? Por exemplo, outra coisa também interessante que tem nos Grundrisse, né? Um dos poucos existem vários fragmentos dos Grundrisse onde o Marx fala do que vão ser as relações sociais e as relações de produção no comunismo, coisa que se sabe que ele não disseca muito, nem elabora nas obras publicadas, nas obras clássicas, as recebidas pela tradição marxista, sobretudo ocidental, antes dessa explosão das leituras dos Grundrisse, na década de 60 e 70, sobretudo. Marx também, nos Grundrisse, do fragmento sobre as máquinas e em outros capítulos, ele fala também dessa relação entre a tecnologia e o capitalismo, o que seria a ciência e a tecnologia numa realidade comunista, né? Então você tem várias coisas extremamente interessantes nos Grundrisse que não comparecem, não são desenvolvidas em outras obras do Marx, né? Ele faz certas escolhas de deixar algumas coisas que ele desenvolveu ali de fora ou resume para fins de exposição nas outras obras posteriores aos Grundrisse, né? Um outro, você pode colocar, Miriam, para mim, eu fiz uma apresentação bem simplória, né? Mas só para ser um fio condutor. Uma outra coisa que me inspirou muito foi esse livro do Harvey. Há muito tempo não circulava algum material de leitura interessante e que fizesse uma exposição sistemática do Grundrisse, né? E esse ano eu devorei esse livro do Harvey e eu acho brilhante porque ele apresenta a obra, ele não cai nessas divergências entre as várias leituras, né? Que é uma das coisas que eu quero apresentar no curso. Então ele não fulaniza a discussão, digamos assim, né? E ele vai certeiro, ele cria uma estrutura toda para tornar a leitura interessante para as pessoas, né? Fácil, passível de ser digerida, de ser inteligida, né? Isso é esse ano. E isso me empolgou muito para fazer um curso sobre os Grundrisse, né? E aonde ele, com toda humildade, fala que está fazendo uma leitura propriamente inspirada nos trabalhos dele, mas ele faz algumas leituras bastante originais dos Grundrisse, na minha opinião, né? Isso é bem bacana. Então foi um livro que me inspirou muito. E ele fez eu reler os Grundrisse, ele fez eu reler essas recepções dos Grundrisse no mundo, né? Me inspirou bastante a fazer esse curso, a dar esse curso, né? E tem uma coisa que o Harvey diz sobre os Grundrisse que eu acho bastante interessante, que é o quê? Como é uma escrita que o Marx está fazendo para ele mesmo, né? Então você tem determinadas partes que você tem que ler, reler, faz a leitura ser chata, isso, né? Coisas que não estão tão claras. Não é tem um texto assim que é atravessado por páginas seguidas que não são muito claras, né? É o Marx pensando para si mesmo, o Marx elaborando coisas para si mesmo. Então, por muitas vezes ele desenvolve linhas de análise que ele mesmo aborta e aí ele sucede por outra linha de análise que vai ganhando concretude, ele vai testando determinados conceitos, determinadas linhas de análise, mas quando você lê a totalidade do texto, você tem uma série de insights e ideias extremamente avançadas que não comparecem no resto da obra, né? É como se você estivesse fazendo um trabalho sobre o lodo, né, e de repente tirasse uma joia preciosa dali. Ele cita essa metáfora a partir da leitura de um aluno que ele teve, né? Então isso fez eu reativar toda essa questão de, poxa, deixa eu reler os Grundrisse, deixa eu reler, isso me empolgou bastante. Deixa eu reler essas recepções que me interessam. Um outro livro também que me inspirou muito foi esse aqui, já é um livro antigo, eu já tinha lido alguns artigos dele, é uma coleção ele é dividido em duas partes. Primeiro, um conjunto de artigos sobre os principais temas dos Grundrisse, e a segunda parte fala sobre essa recepção mundial dos Grundrisse em cada país, né? Então eu fui ler muita coisa daí, reler algumas coisas, fui ler o livro que eu ainda não tinha lido, né?
durante a composição desse curso. Esses 2 livros me inspiraram muito, né? Eu fiz uma bibliografia mais estendida, com mais coisas, com mais temas. E qual é o ponto focal do curso, né? Eu queria, como eu desenhei isso, né? Para além dessas leituras, as epocais feitas nos anos 60, 70, as leituras mais contemporâneas, né? Todas essas que são feitas do final da década de 90 para cá, nos últimos 20, 25 anos, né? Eu trouxe tanto as leituras mais antigas, da década de 60 e 70, como as contemporâneas, muito baseada nesses 4 fragmentos, né, dos Grundrisse. O primeiro fragmento sobre as máquinas, que eu comentei aqui, o quanto ele é inovador, o quanto ele é incrível, o quanto ele é diferentão do resto do que tem na obra do Marx, né? Um outro que eu gosto muito, que tem uma influência formacional muito grande sobre mim, né? Sobre os meus estudos, sobre a minha perspectiva, sobretudo histórica, do Marx, né? Que é o Formas Sociais que Precederam o Capitalismo. O outro é o Circuito do Capital, e essa introdução aqui de 1857, que eu adicionei ao curso em função de um texto que eu estava lendo esse ano, do Stuart Hall, que é analisando essa introdução dos Grundrisse de 1857, que é um dos poucos textos que o Marx fala claramente sobre as linhas gerais dos problemas metodológicos que ele considera, né? Então eu trouxe aqui eu quero me focar tanto sobre essas leituras epocais quanto as contemporâneas, mas também dando fôlego, sobretudo, para esses quatro fragmentos, essas 4 partes textuais dos Grundrisse, né? Que eu acho que é o que mais destoa das imagens consolidadas, das imagens pedagógicas, das imagens que mais circulam do Marx e da obra dele, né? Então, sobre a exposição do curso de uma maneira bem sintética, é isso aqui que me interessa mais. O Miriam, deixa eu te perguntar uma coisa. Você clicou aqui, eu estou vendo o comentário padrão do StreamYard. Tirei. Você quer botar algum outro comentário aí? Não, Não? pode continuar. É Ah, porque tá. uma das coisas que você elaborou, que eu acho que tem bastante importância na sua leitura sobre isso, e aí eu gostaria de falar sobre 2 textos especificamente. O primeiro deles é o sobre o Stuart Hall, porque o Stuart Hall é um autor que produziu bastante sobre estudos culturais, e num primeiro momento a gente pode pensar sobre como estudos culturais não seria uma parte tão, ou seria uma área ou uma disciplina ou um domínio que é muito privilegiado em relação ao marxismo. E de repente você tem o Stuart Hall, que parece sair um pouco, né, daquilo que a gente considera como marxistas no sentido tradicional. E aí eu queria primeiro perguntar o que você achou interessante na leitura do Stuart Hall, principalmente em relação à introdução que você disse da ligação entre a figura do Stuart Hall nesse texto que ele escreveu e a introdução que você colocou aqui de 1857. Mas eu também queria perguntar sobre a leitura que é desenvolvida no caso do David Harvey sobre a ideia de capitalismo, que parece ser, até onde eu sei, ela parece ser bastante diferenciada em relação ao que normalmente se entende ou que normalmente é tratado como sendo o sistema capitalista. E se você puder elaborar, assim, não longamente, claro, mas falar um pouquinho sobre esses 2 textos e como eles têm importâncias nessas leituras dos Grundrisse, eu agradeceria. O seu microfone. Boa questão que você levantou aí. Vamos lá. Tem um cara que é o editor de um desses livros que eu comentei, né? Esse daqui. Esse livro foi editado em 2008 pelo Marcello Musto e que está publicando uma série de livros, traduzindo uma série de livros bem bacanas aqui no Brasil, né? E
Uma coisa que ele fala em vários desses livros que estão sendo traduzidos aqui no Brasil é o quê? O como depois da década de 90, academicamente, passou-se a ter, sobretudo no Ocidente, uma visão cada vez mais distorcida do marxismo em função do orientalismo do Said. Por que ele diz isso? Porque o orientalismo do Said vai levantar a partir de isolar determinadas frases de obras do Marx, né? Isola fora do contexto, e vai levantar a ideia, por exemplo, de que Marx tem uma visão extremamente ocidental do capitalismo, uma visão extremamente eurocêntrica. Por outro lado, vai dizer que algumas leituras, vai modelar e mostrar um certo economicismo no Marx, a ideia de que você tem uma determinação econômica em última instância e que é a análise econômica que determina os fenômenos sociais sobretudo. Então isso vai começar a ser uma questão muito forte no Ocidente pós-década de 90. Primeiro essa imagem de um Marx eurocêntrico, né? Que o Marcello Musto, por exemplo, recorrentemente diz que nas universidades ocidentais isso tem uma relação muito grande com a circulação dos textos do Said. Por outro lado, uma recusa por parte de vários cientistas sociais, principalmente quem está dentro dessa área forte no mundo anglo-saxão, né, que não são os estudos culturais, de que predominaria no marxismo uma simplificação excessiva por via de um economicismo mecânico, por aí vai. Bem, o que é legal no texto do Harvey? Você vê um dos cânones dos estudos culturais de língua inglesa se dedicar a uma leitura diferenciada do Marx. E isso é uma coisa que ele faz nos últimos anos de vida, né? Ele faz um ciclo de palestras sobre metodologia em Marx, muito focada nessa introdução de 1857 dos Grundrisse, né? É um texto, e publica em 2003, antes de eu falar do texto, dizer onde ele está e o ano que ele foi publicado, né? E ele foi publicado na revista Cultural Studies em 2003, tá? Ou seja, agora no Pablo, início desse... no caso do Stuart Hall. No caso do Stuart Hall, em Tá. 2003, né? O que é interessante desse texto do Stuart Hall? É você ver esse cara que é uma personalidade extremamente importante nos estudos culturais, sempre teve uma filiação marxista, né? É um dos grandes nomes daquela revista inglesa New Left Review. E o Stuart Hall, ali, através desse texto do Marx, que é a Introdução dos Grundrisse, de 1857, que é um dos poucos textos onde o Marx claramente fala de método, onde ele está delineando o que ele vai desenvolver como metodologia de análise, né? A priori, esse texto ele é uma espécie de guia de análise para os próprios estudos dele, mas ele coloca várias posições, né? É bastante interessante o quanto nesse texto o Marx faz uma crítica muito grande ao economicismo dos economistas, o quanto Marx diverge de uma determinada teleologia da história, o quanto Marx problematiza abertamente algumas concepções filosóficas que não estão claras em outros trabalhos. Então o Stuart Hall ele apresenta uma leitura ali muito diferente de algumas simplificações feitas com relação ao marxismo, né? Sob uma análise direta dos próprios textos do Marx, tendo como guia de referência esse texto, que é um dos raros textos, que é a Introdução de 1857 dos Grundrisse, um desses raros textos onde o Marx discute metodologia, né? É um dos textos que eu estou trazendo, é um dos textos e uma das leituras que eu estou trazendo para o curso, né? Por outro lado, você estava falando do David Harvey. O que tem de legal na interpretação do David Harvey? Primeiramente, que o David Harvey, ele, apesar do caráter fragmentário dos Grundrisse, né, dele ser composto de uma série de análises que não se completam, de insights e de verdadeiras linhas de análise que por vezes são abortadas pelo próprio Marx, o que faz ele ser um texto confuso, faz ele ser um texto difícil, né? Então o Harvey faz um trabalho magnífico de organização desses textos para um leitor. Você consegue ler
para e passo, ponto a ponto, capítulo por capítulo e parte por parte do Grundrisse, né? Ele faz como um material de apoio de leitura. A ideia de produção do livro é essa. Mas o Harvey coloca algumas teses bastante interessantes, que são bastante autorais, na minha opinião, dele, né? E quais são essas teses? A primeira é a de que os Grundrisse, no que se refere ao Capital, o Marx vai se dedicar, e isso daria uma unidade aos Grundrisse, né, a analisar os diversos modos de circulação. Circulação do dinheiro se transformando em capital, circulação de mercadoria, circulação da força de trabalho, várias estruturas de circulação e que elas se entrecruzam, se retrodeterminam como em um sistema. O que ele quer dizer com isso? Ele pega duas analogias. A primeira analogia é de que o Marx analisa essas relações de circulação como um ecossistema, por exemplo, onde você tem diferentes grupos, ou no caso do ecossistema, espécies de animais, fluxos de alimentação, aonde cria uma determinada totalidade orgânica que se retroalimenta e instancia, efetiva, produz o capital, né? Por outro lado, ele dá uma outra metáfora bastante interessante, que é as duas metáforas orgânicas, né? E eu vou explicar por quê. Ele dá uma outra metáfora que ele já anuncia que ela tem seus limites, que é a ideia de uma estrutura orgânica como o corpo humano, né? O corpo humano é formado de vários sistemas de circulação, tá? O sistema digestivo, ele vai falando todos esses sistemas, de modo que a entidade orgânica só funciona como uma totalidade com todos esses sistemas adequadamente funcionando. Um pifa, um dá problema, você começa a ter uma degeneração dessa totalidade. O que tem de interessante nisso, né? O Harvey, ele vai colocar bem fortemente essa leitura, ela já está ela já é exposta na própria introdução desse companion dele, né? Que o Marx está trabalhando o capital como uma totalidade nos Grundrisse. Até aí nada, né? A gente é acostumado a essa ideia de que o Marx tem uma, principalmente se a gente for numa chave de uma leitura hegelo-marxista, né, de que o Marx pensa o capital como uma totalidade. Até aí nada. Mas ele vai colocando, e na introdução de 57, a tal introdução de 57, sobre a qual há muita divergência entre os comentadores, mas muitos comentadores, como o próprio Hall, e na minha opinião também, o próprio Harvey, conseguem tirar elementos assim bastante concisos e interessantes dali, né? O que o Harvey fala sobre essa questão da totalidade? O quanto o Marx ele não está pensando uma capital como totalidade como uma totalidade fechada ou uma totalidade que se efetiva através de contradições em direção a algo, como se houvesse uma estrutura teleológica inerente a essa própria totalidade, mas o quanto essa totalidade tem um caráter sistêmico, em função dessas múltiplas dimensões das relações de circulação, que seria o tema-chave dos Grundrisse, né? Tema-chave que ele mostra no próprio livro, que em alguns vão ser superados no Capital, que existem algumas insuficiências de análise nos Grundrisse, ou seja, os Grundrisse não é uma obra de análise que supera o Capital, mas que tem coisas diferentes, como essa questão da totalidade, né? E aí ele vai defender que você não tem uma totalidade fechada ou uma totalidade de tipo hegeliano ali, mas uma totalidade de tipo orgânica, sendo que esses sistemas de relação que o Marx analisa se sobrepõem. Então isso eu acho uma das coisas assim mais interessantes da leitura do Harvey. Além do que também, né, ele analisa muito essa questão da expansão global do capitalismo a partir dos Grundrisse, né? Ele diz que é uma marca dele como geógrafo. Não, quando eu sou geógrafo, eu talvez esteja projetando isso no Grundrisse. Eu acho que não. Eu acho uma leitura, eu acho que é modéstia da parte do David Harvey. Eu acho bem bacana essa leitura dele.
Aí você traz O, um o problemão, Charles Charles. colocou apenas um comentário, que é um Esse problemão. comentário é um problemão, entendeu? Tem uma coisa no Harvey e em outros comentadores contemporâneos que eu acho muito boa, que é o que eles estão mais preocupados em expor questões marxistas a partir do próprio texto do que ficar num conflito de comentadores, entendeu? O Hall, o Hall é um pouco diferente disso, né? Porque ele não está fazendo uma obra de grande público. Esse texto do Hall sobre a introdução de 57 é uma síntese que ele faz a partir de um seminário acadêmico, né? Então você tem muitas notas. Mas o que acontece? Isso é bastante interessante. O pessoal da New Left, né? O Perry Anderson, o David Harvey, alguns que não eram propriamente da New Left, como o historiador francês Pierre Vilar, mas que publicou muito na New Left. Esses historiadores, o Hall não o historiador, mas o Anderson e o Pierre Vilar, eles foram muito receptivos às contribuições que o Althusser fez, mas por outro lado existem problemas muito grosseiros e estranhos na abordagem do Althusser, né? Eu não tomo lado nessa disputa, né? Uma das coisas importantes do curso. Eu quero expor leituras, eu quero expor contradições entre as interpretações mais canônicas, né? Quero mostrar como essas diferenças estão sendo resolvidas ou atenuadas nas leituras contemporâneas, mas eu não estou tomando lado de uma leitura ou de outra, né? Eu tenho uma postura aqui, eu quero ter uma postura no curso muito parecida com a que o Harvey tem no Companion. Eu quero divulgar essas ideias e cada um forme a sua opinião, forme a sua posição, né? Como o Harvey diz que é o que ele almeja nos Grundrisse, nesse Companion. Então, o Althusser é um problema espinhoso, tá? Em boa parte dessa questão. Por outro lado, tem uma coisa muito interessante que é o que? E os leitores e boa parte dos comentadores contemporâneos dos Grundrisse acentuam isso, né? O Althusser, ele nunca teve um trabalho forte sobre os Grundrisse, né? Parte da... É muito importante a gente notar que o Althusser, ele não cita, ele fala muito en passant em alguns textos, algumas coisas relativas aos Grundrisse, mas ele não faz uma análise sistemática disso, né? Dos Grundrisse em si. Por outro lado, boa parte do que ele soube e escutou sobre os Grundrisse veio através dos seminários do Negre, né? Que ele chamou o Negre para fazer na École, nos anos 70, né? Que é o que deu origem ao texto do Negre, o Marx além de Marx, né? Que tem em português, um dos poucos textos, interpretações sobre os Grundrisse que tem traduzido em português, né? E que está na bibliografia do curso, lembrando. Também. É uma das leituras do operaísmo, né? O operaísmo, ele tem... Não é... Eu entendo. Eu entendo. Eu Ó, entendo. Eu acho que tem, e não vou nem falar no meu próprio nome, né? Tem um... Esse livro foi traduzido com um nome muito estranho, deixa eu olhar aqui na internet para... Tem um texto do Perry Anderson chamado Arguments with English Marxism, que é um livro que ele fala sobre... Ele começa o livro falando da querela entre o Althusser e o Edward Palmer Thompson, o historiador, que escreveu aquele livro combatendo o Althusser, chamado Miséria da Teoria. Mas tem um livro do Perry Anderson, né? Eu acho o melhor balanço sobre a questão Althusser. Esse livro ele foi traduzido aqui no Brasil como... O original é Arguments with English Marxism. E aqui ele ficou teoria, política, história, alguma coisa do gênero. Isso, teoria, política, história, um debate com Edward Palmer Thompson. Eu acho que é a análise mais equilibrada, sem tomar lados. E tem uma coisa interessante nesse livro que é o quê? Ele coloca
o que é realmente funcional como crítica ao Althusser, né? E que eu concordo, mas por outro lado também ele demonstra, exibe ali o quanto tem coisas interessantes no Althusser que modificaram leituras marxianas em outras disciplinas, né? Teses bastante interessantes que foram feitas com inspiração althusseriana. E eu acho o melhor balanço. Né? É um texto também que a gente não lê muito por aqui e que ele tem esse nome extremamente estranho, né? Que é Teoria Política e História, um debate com Eduardo Palmer Thompson. Pablo, uma das coisas que me chamou a atenção é quando você falou sobre essa leitura do Harvey e de como o Isso Harvey. aí, Charles. O Charles está falando aqui um texto que dá para achar nos confins da internet. Isso aí, você acha. Você acha ele espalhado aí nos confins da internet. É possível achar. E uma das coisas que você, voltando aqui, uma das coisas que você colocou é como o Harvey está propondo uma espécie de interpretação do sistema capitalista como se fosse uma totalidade aberta, uma totalidade. Né, ele está propondo, não é um livro tese, né? Mas ele faz, da introdução à conclusão do livro, ele, como é que eu posso dizer, ativa, reforça essa ideia, né? Mas de uma maneira bastante equilibrada, que é o que ele mostra o que existe de importante, de diferente no Grundrisse com relação à obra publicada, divergências de interpretação, sem dar muito nome a quem fez tal interpretação ou quem não fez, mas não é um livro de exposição de tese, é sobretudo um livro para ajudar na leitura desse texto tão difícil e fragmentado que são os Grundrisse. Sim, mas uma das coisas que você colocou no slide que você pôs sobre os fragmentos que você está buscando trabalhar majoritariamente ao longo do curso é, por exemplo, a ideia de circulação. E você tinha falado que uma das noções que o Harvey vai, pelo menos, apresentar seria essa ideia de totalidade aberta, como se fosse um sistema capitalista como uma espécie de organismo aberto, Sim. onde você tem talvez lógicas internas que vão funcionando ali de um modo. Cada hora tem um funcionamento específico e como isso vai se relacionar à circulação. E aí a minha pergunta Sim. agora é como assim circulação? Você fala no sentido. Porque um dos fragmentos que você quer tratar é o problema da circulação do capital. O Não é isso? circuito. É o Circuito do capital. circuito do capital. Essa circulação é no sentido de circulação de mercadorias, é no sentido de circulação como que ela se daria, assim? Circulação de commodities ou circulação no sentido de dinheiro? Se bem que uma coisa tem necessariamente a ver com a outra, mas mais ou menos seria o quê? Então, o que que ocorre? O Harvey, não só o Harvey, muitos comentadores dos Grundrisse colocam isso em evidência, que é o quê? O Marx está preocupado em várias partes dos Grundrisse com a transformação do dinheiro em capital. Dinheiro não é sinônimo de capital, não é qualquer circulação monetária que dá origem ao capital. Inclusive nos forma em formações sociais pré-capitalistas, né? Aqui em português, na Mega, formações sociais que precedem o capitalismo, o Marx é bastante categórico de que capital não é dinheiro e que dinheiro você tem em outras formações sociais anteriores ao capitalismo, mas capital não, entendeu? Capital só surge no capitalismo. Mas você tem uma diferença, né, entre essa análise do Marx, que está mais preocupada com as formações sociais, nos Grundrisse, e isso não é tão coeso assim, tá? Por quê? Porque é um texto de caráter fragmentário, que historicamente foi atravessado por interpretações que muitas vezes são mutuamente opostas, entendeu? O Harvey expõe uma ideia que outros leitores dos Grundrisse, outros intérpretes contemporâneos dos Grundrisse, outros comentadores contemporâneos dos Grundrisse também ativam, que é o quê? Que o Marx está preocupado muito na relação dinheiro-capital e na relação
na relação de tentar entender o capitalismo como uma totalidade atravessada por essas relações de circulação, tá? E aí existe toda uma categorização. Se você quiser, eu leio aqui, pego do próprio Harvey. Ele vai, no próprio prefácio, organizar ponto por ponto quais são essas relações de circulação, e ele vai mostrar uma coisa, que é o que? Olha, aqui nos Grundrisse tem uma amplitude dessas relações de circulação que não está no capital. Mas veja, por exemplo, quando existem insuficiências aqui, que o Marx analisa de uma maneira muito mais objetiva e muito mais complexa no segundo livro do Capital. Porém, vamos a uma questão que você falou, e isso é importante, vou colocar isso só como ponto de provocação. No Capital, o Marx ele parte da circulação de mercadoria para começar a análise, não é? Então, nos Grundrisse não é assim. Entendeu? Você não tem uma estrutura de circulação que seja privilegiada sobre as outras. Entendeu? Vários comentadores dos Grundrisse também colocam isso, que é bastante interessante. A maneira como Marx usa a categoria mediação também é um pouco diferente quando ele está falando das estruturas de circulação, que seria, né? E eu acho isso interessante na leitura do Harvey, circulação é o problema dominante dos Grundrisse, né? Por isso você consegue ver os Grundrisse como sob essa perspectiva de totalidade que ele apresenta. Mas não é o Grundrisse, ele não começa com esse problema da circulação das mercadorias, entendeu? Outra Sim. coisa interessante que o Harvey coloca, né? A maneira de analisar os modos de produção e a maneira de analisar as formações sociais são duas coisas diferentes, entendeu? Uma coisa que quem analisa muito a introdução de 57 coloca, né? O Marx vê uma diferença ali quando está expondo o método entre trabalhar a gênese de categorias econômicas ao longo do tempo e os processos sociais históricos como se fossem conjuntos categoriais diferentes, que um não é o outro, e coisas do gênero. Então, como você poderia elaborar, assim, de uma forma um tanto quanto sintética, a relação entre modos de produção e formas sociais? Aí é que tá, que é o que eu trouxe agora no final, entendeu? São modos de análise diferentes. O que ocorre? E o Harvey coloca isso várias vezes no livro, inclusive quando ele, na parte que ele tá ali acompanhando, tá fornecendo material para um acompanhamento de leitura de quem for seguir o companion dele, né? Ele vira e fala, ó, dá pra gente entender o Marx de dois modos. O Marx da história das sucessões das formas de produção, que é uma linha de análise, e o Marx aqui dos Formen, né? Que é como esse texto tende a ser alcunhado entre os comentadores mais velhos, como Harvey, de língua inglesa, né? Que se chamava, por causa da... Esse texto circulou primeiro antes da tradução dos Grundrisse, com o título Formas Econômicas Pré-Capitalistas, que tinha uma introdução escrita pelo Hobsbawm, né? E se vulgarizou, chama esse texto de Formen, né? Que é o nome desse subtrecho dos Grundrisse em alemão, né? Então ele coloca uma coisa que é o quê? Essas leituras não são compósitas. Mas isso não quer dizer, tá, que seja uma contradição interna ao método do Marx. Quando você explora os Grundrisse e muitas linhas de comentadores contemporâneos fazem uma organização legal desses tópicos, né? Mas isso é muito difícil fazer uma síntese disso, entendeu? Sim, mas, por Porque isso exemplo, envolve tanto essa discussão metodológica lá da introdução de 57, quanto esse fragmento das formas sociais que precederam o capitalismo. sim. Que não Porque precederam. Eu sempre fico com um problema, porque esse texto, cotidiano, nos dias de hoje, contemporaneamente, ele tende a ser chamado de formações sociais pré-capitalistas. E aqui no Brasil, o Grundrisse, na Mega também, aqui, ele tem um título que não é tão diferente assim, mas ele é mais fiel aos manuscritos originais, né?
formas que precederam a produção capitalista. Diga lá. Não, mas a minha pergunta, ela tem mais a ver, assim, tudo bem, você pode tanto partir de uma análise que privilegie modos de produção, e inclusive isso vai invariavelmente envolver a ideia de a própria noção de estágios do capitalismo, sendo não do capitalismo, desculpa, mas estágios de modos de produção sendo hierarquicamente ou pelo menos ordenado a partir de uma forma específica, ou você pode pensar formações sociais, né? Você pode tanto considerar modos de produção, como você pode considerar formas sociais. E existe uma distância muito grande entre esses dois tipos de tratamento. Porque se, por um lado, você está dando uma ênfase maior a um modelo puramente econômico, né, de como você tem uma produção econômica, e aí essa produção econômica ela pode ser tanto vinculada pela ideia de transformação da natureza para a subsistência do homem, como ela pode ser entendida como produção capitalista. Por outro lado, você pode pensar formações sociais enquanto relações sociais que se desenvolvem dentro de um contexto específico, que inclusive tem a ver com o modo de produção também, porque formações sociais envolvem também como determinada localidade vai produzir para sua própria subsistência, né? Tem um Então, textinho. Pode falar. não, era só isso, era um comentário, na verdade. Tem um textinho, que é o texto de introdução do Hobsbawm, a primeira circulação de língua inglesa desse texto, né, que antecedeu a publicação integral dos Grundrisse em língua inglesa, que é essa introdução do Hobsbawm a formas econômicas pré-capitalistas. Eu sempre esqueço o nome em português desse texto, mas vamos lá. Essa introduçãozinha do Hobsbawm. Eu acho que eu coloquei um fragmento dela aqui na minha apresentação. Você pode botar aqui, Formações Econômicas Pré-Capitalistas, é como ficou traduzido em português e é como era o nome do texto em inglês, né? A tradução é Formações Econômicas Pré-Capitalistas, isso mesmo, tá? Pode tirar. Eu sempre carrego esse texto aqui a tiracolo, mas ele é um pouco maior para discutir isso que você está falando, que é o que? A gente é muito acostumado, e o Hobsbawm fala isso nessa introdução, né, a ter uma leitura economicista da questão dos modos de produção, entendeu? Ou um enviesamento que ele diz tem seu valor pedagógico, mas esclarece muita coisa, mas que gera determinadas distorções. Então a gente tende a ter uma leitura muito economicista dessa relação do desenvolvimento dos modos de produção. E quando você lê as formações sociais que precederam o capitalismo, que lá no Hobsbawm era formações econômicas, nos Grundrisse formações sociais que precederam o capitalismo, o Marx questiona muito dessa sucessão. Ele amplia isso geograficamente, ele começa a mostrar, por exemplo, que você tem formas sociais que parecem asiáticas, mas que estão na América pré-invasão europeia. Então, esse texto não é facilmente encaixotável nas categorias de leitura que nós herdamos da tradição marxista, né? É um dos pontos, inclusive, que o Hobsbawm traz desse texto. Mas entre a leitura do Hobsbawm e a leitura de hoje, a leitura desse texto que eu acho mais fantástica, né, é uma leitura da Ellen Wood, que está nesse texto dos 150 anos dos Grundrisse, né, editado pelo Marcello Musto, e que ela vai fazer uma leitura desse texto extremamente elaborada, muito mais atualizada, mas de qualquer maneira não é fácil, de uma maneira sintética, numa pequena apresentação, mostrar o quanto essas leituras, não é que elas sejam incompatíveis, não é que elas sejam contraditórias, mas a maneira que o Marx metodologicamente trabalha numa análise não é propriamente a maneira como ele trata as formações sociais históricas que antecederam o capitalismo, né? Parte desse tipo de discussão o Marx elabora nesse dos únicos textos que ele fala sobre método, né? Que é a introdução de 1857.
E o Stuart Hall fala sobre isso também nesse artigo dele sobre que é Notas de Marx sobre o Método, né? Uma leitura da introdução de 1857, que foi publicada na revista Cultural Studies em 2003. Ok. Outra coisa também Fala. interessante, né, que o Hobsbawm fala, o Marx ele está numa época que ele está desenvolvendo formas de análise, e o laboratório onde ele vai desenvolver essas formas de análise é o Grundrisse, né? Essa expressão laboratório de Marx é uma expressão que tem sido usada continuamente nas últimas décadas para se referir ao Grundrisse. Por quê? Porque os leitores mais antigos dos Grundrisse, esse pessoal entre o final da década de 60 e a década de 60 inteira, 70, as leituras pioneiras dos Grundrisse, sempre frisaram, né, que o interessante desses fragmentos é você ver o Marx desenvolvendo as concepções, testando conceitos, escrevendo para ele mesmo o desenvolvimento das suas próprias análises. Então, o que ocorre? Você fazer uma síntese dessas análises é um tanto problemática, porque nem o Marx está fazendo isso, entendeu? E aí, Uhum. pô, será que são métodos que se excluem mutuamente? Será? Entendeu? Os textos mais contemporâneos. O que tem sido escrito, na minha observação, do final da década de 90 para cá, né? Como esse texto que eu falei da Ellen Wood, que é de 2008, que é publicado aí nesse livro que o Marcello Musto editou, essa síntese dos cursos do Hall, que ele publicou como um artigo na Cultural Studies, e outros textos mais contemporâneos, né? Eles fazem uma análise extremamente sofisticada para poder colocar essas coisas juntas. Outro problema, eu não vou nem cair nisso aqui na live, né? Isso perpassa também quando a gente fala de método, até que ponto o até que ponto o Marx está sendo hegeliano ou não, qual é o tributo que o Marx tem com o Hegel ou não, entendeu? Que é uma discussão extremamente espinhosa. Mas, como esses textos trabalham, né, e isso me interessa, é algo que eu pretendo colocar no curso. Né? Mas para você ver como isso é uma questão espinhosa, o David Harvey fala, né? Pô, os Grundrisse, por exemplo, lidos por filósofos, eles começam a ativar debates entre os usos filosóficos de determinadas concepções que o Marx está fazendo nos Grundrisse. Por exemplo, Hegel, Spinoza, o são os exemplos que ele dá, né? E aí ele fala, poxa, até que ponto existe esse hegelianismo no Marx? Eu vou me esquivar, e ele se esquiva. Mas isso faz parte dessa discussão de método, né? Mas uma coisa, por exemplo, interessante nos Formen, né? É o quanto o Marx abandona uma ideia de, quando ele está ali analisando as formações sociais, uma ideia de etapas de desenvolvimento, ou uma ideia de sucessão teleológica de formações sociais, que é uma coisa que está muito próxima, né, da, da leitura da filosofia da história do Hegel. Né? O Hegel Sim. tem essa mentalidade na filosofia da história dele, que você tem estruturas sociais, artísticas, políticas, econômicas que se sucedem no tempo, quase como uma espécie de evolucionismo, né? Ou uma finalidade última, uma direção interna à história para onde as coisas caminham. Bem, já está dando o nosso tempo. E então eu abro o espaço aqui para caso alguém queira colocar questões ou fazer perguntas aqui no chat. Mas são problemas que eu quero desenvolver no curso, tá? Só para frisar. Mas, por exemplo, isso que você perguntou da relação entre os modos de produção e as formações sociais é tema de uma aula. Entendeu? Aham, sim. Eu já estou enxugando muito ali nessa aula em 2 horas para conseguir expor, problematizar, tudo isso. E uma outra coisa que eu abri mão aqui, né, para hoje para ser mais acessível. Eu ia fazer uma apresentação toda estruturada, tudo isso. Falei, não, fazer uma apresentação mais leve, deixa essa parte mais pesada para o curso, né? Sim.
Então, gente, se vocês quiserem, quem está assistindo, quiser colocar algum comentário ou então fazer perguntas no chat, podem fazer, que eu vou ler aqui, ok? Lembrando que o minicurso que o Pablo vai ministrar, que se chama No Laboratório de Marx, Leituras dos Grundrisse, ele vai acontecer nas terças-feiras, começando o dia 24/10, ou seja, 24 de outubro, certo? Vão ser 5 aulas, o curso vai conter 5 aulas, vai começar às 7 da noite, terminando às 21 horas, ou seja, às 9. O curso fica gravado por 6 meses, então, caso vocês não possam assistir, quem se interessar, caso você não consiga assistir aula síncrona, é possível assistir a aula gravada, sem problema algum. As inscrições elas vão ficar abertas até o dia 24, então vocês podem se inscrever até o dia 24, e é só se inscrever no nosso site, que é arquipélagos.com.br, é muito simples, problema é zero. Tem também aqui na descrição desse próprio vídeo o endereço do nosso site, ok? Então, caso ninguém queira fazer nenhum tipo de pergunta, eu tenho uma pergunta que eu acho que veio a calhar aqui nesse final, que é o seguinte: a minha pergunta é: você falou aqui, principalmente na introdução de 57, existe uma discussão sobre método, no caso ali, que vai ser principalmente tematizada pelo Stuart Hall nesse texto, que é um seminário que ele abordou. E a minha pergunta, vinculada à ideia de método, portanto, tem a ver com como que existiria, no sentido de método ou de metodologia que o Marx está, pelo menos assim, sugerindo nos Grundrisse, dado a natureza desse texto ser muito fragmentada e, ao mesmo tempo, não, visto que não foi um texto feito para publicação, isso faz toda a diferença, como que a gente poderia ver uma diferença entre uma metodologia exposta em textos do Marx como Contribuição à Crítica da Economia Política, ou então nos textos dele de juventude, ou até mesmo no Capital, e aquilo que se entende como o método do materialismo histórico dialético, e se haveria algum tipo de distinção, ou pelo menos nuances de distinção, de diferenciação, como que está esboçado nos Grundrisse, nessa introdução dos Grundrisse, no que se refere a uma metodologia um pouquinho variada, um pouquinho distoante do que é abordado nos outros textos do Marx. Bem que eu trouxe aqui um texto a tiracolo, onde eu sempre tô com ele a tiracolo para discussão aqui no Brasil, tá? Vamos lá, o que é interessante nessa introdução de 1857? Toda a tradição marxista, né, pós-Marx, fala de método em Marx, mas um dos poucos textos do Marx onde ele mesmo claramente fala de método é essa introdução de 1857. São notas para ele mesmo. Não existe um consenso interpretativo entre os leitores dessa introdução em todos os pontos, mas em muitos há, tá? Então esse é um primeiro ponto importante, tá? O segundo ponto importante tem relação com esse texto que eu sempre trago a tiracolo. Você pode botar a projeção aí para mim, Miriam? Eu não ia ler, mas vou ler, tá? Eu tô com uma segunda tela aqui, vou ler na minha segunda tela que eu boto a fonte maior, tá? Um segundo. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para poder ler na segunda tela de uma maneira mais confortável aqui para mim. Deixa eu ler da tela mesmo, que até eu abrir outra coisa aqui. Pronto. Vou ler aqui o que eu estou projetando. Mesmo que estejamos firmemente conscientes de que Marx não pode ser dividido em segmentos correspondentes às especializações acadêmicas de nossos dias, sendo difícil apreender a unidade do seu pensamento. Isso se deve, em parte, porque o mero esforço de realizar uma exposição sistemática e lúcida de um problema nos leva a se discutir seus diferentes aspectos seriatim, ou seja, ponto por ponto, separando as partes, isolando elas para poder discutir e não discutindo a totalidade dessa exposição sistemática que o Marx faz em muitos textos, tá? Em vez de simultaneamente.
e em parte porque a árdua tarefa da investigação científica em certo estágio, nos obriga a fazer o mesmo. Então faz parte da metodologia de várias áreas acadêmicas você ter que fazer esses recortes, né, para poder isolar determinados trechos, isolar determinados objetos de pesquisa para você poder trabalhar melhor. Tá? Esta é uma das razões pelas quais alguns trabalhos de Engels, que têm evidentemente a clareza expositiva por objetivo, dão a impressão, ao lado do presente ensaio, por exemplo, que são as formações sociais pré-capitalistas, de simplificação excessiva ou de escassa densidade diante da profundidade do pensamento de Marx. Algumas exposições marxistas posteriores, como o materialismo histórico e dialético de Stalin, veja, essa caixa alta não existe no texto original, tá? Eu quase peguei o texto original hoje para colocar aqui, mas como a tradução tá muito boa, tá direitinho, eu deixei o original e deixei a caixa alta do original. Algumas exposições marxistas posteriores, como o materialismo histórico e dialético de Stalin, foram demasiado longe, talvez nesse sentido. Ao contrário, o desejo de enfatizar a unidade e a interdependência dialéticas de Marx pôde conduzir a generalizações vagas sobre a dialética ou observações tais como a de que a superestrutura não é mecanicamente ou a curto prazo determinada pela base, mas reage contra esta e pode às vezes dominá-la. Ponto. Então o que ocorre? E por muitas vezes eu comento isso com os poucos leitores de Marx assim que saem do caixote que eu tenho contato, né? Quando junta materialismo histórico e materialismo dialético junto na mesma frase, eu começo a falar, olha, não é tão simples assim, tá? Por outro lado, e isso tem relação com aquilo que a gente estava falando, até que ponto a dialética marxiana, né, ela é uma herança hegeliana sem nenhum filtro, tá? Ela tem um modo de funcionamento para e passo igualmente o mesmo do hegeliano no Marx. Tá, Pablo, existe aquela frase que o Marx inverteu, mas o que quer dizer isso, sabe? O Marx ele tem uma série de obras para além dessa frase canônica, onde ele discute o Hegel, cartas, tudo isso. Então é muito difícil, é uma questão muito espinhosa, né? Falar da dialética marxista. Mas quando a gente fala de materialismo histórico, e isso é interessante, as exposições mais contemporâneas têm se focado nas formações sociais pré-capitalistas. Né? Esse texto que eu estava falando da Ellen Wood, inclusive, discute isso. Fala sobre, e aí, depois desse texto circular, como é que a gente pode pensar o materialismo histórico. Né? Mas você tem uma série de simplificações do Marx, sistematizações do Marx para fim pedagógico. O Engels fez muito isso, para fins de clareza, para fins de objetividade, e que no século XX elas foram sequencialmente simplificadas. Sendo que a obra do Marx ela não tem essa inteireza sistemática. Né? Tem muita gente que comenta isso, eu acho que traduzido para português, um dos melhores livros sobre isso é um livrinho que saiu do Marcello Musto recentemente em português. Eu estou até com uma guia aqui aberta. Eu li esse livro em italiano, li ele recentemente em português, né, que é o Repensar Marx e os Marxismos. Inclusive ele tem uma edição diferente, ele tem uma ordenação de capítulos, alguns capítulos em português que não tem em italiano. Um livro bem bacana, foi editado pela Boitempo. Aqui no Brasil ele se chama Repensar Marx e os Marxismos, ele tem um subtítulo, né? Guia para Novas Leituras. Então, ele fala, em português eu não lembro se ele fala isso, mas em italiano ele fala do quanto o Diamati, que é o materialismo histórico e dialético, simplificou as leituras do marxismo e o quanto a obra do Marx ela não tem essa sistematização inteira em determinados pontos, em determinados tópicos. Esse caráter de abertura, inclusive, permite que a gente atualize muito do pensamento do Marx, né? Torna o Quando Marx você mais fala aberto. Diga.
Não, mas quando você fala, então, sobre Pode tirar a projeção. a simplificação que incorre nessa ideia de tomar o materialismo histórico dialético como um método oficial, digamos assim, é justamente dentro de um esquema, de um resquício hegeliano que coloca uma espécie de teleologia histórica e coloca uma espécie de andamento ou processo histórico que, em última análise, consegue ser planejado ou considerado numa totalidade específica. Eu acho que o ponto assim de problematização de até onde o Marx herda elementos de análise, uma conceitualidade, um modo de funcionamento dialético do Hegel, o que eu gosto de pontuar assim como abismo de ascensão é quando a gente fala do problema da teleologia, né? E o Grundrisse acho que é o texto do Marx que mais expõe isso, que separa o Marx de uma leitura teleológica, que separa o Marx de uma filosofia da história lá hegeliana, tá? Por outro lado, isso é muito importante, e foi relendo muito desses comentadores que eu fui compreendendo isso, e isso tem sua razão. O Marx faz bastantes utilizações de estruturas lógicas hegelianas, sobretudo no Capital, entendeu? Então, não é uma questão de recusar o hegelianismo como um todo, mas a questão é até que ponto o Marx opera com Hegel e até que ponto o Marx opera contra Hegel, né? Recentemente eu peguei um texto só sobre citações e análises a partir da Mega, de um italiano que trabalha com a pesquisa da Mega, né? Acho que é Roberto Fineschi. Agora eu ia falar, deixa eu não me recordo o nome. Agora eu não lembro o nome, o sobrenome dele, mas é Roberto Fineschi, se eu não me engano. E no início do livro ele condensa e analisa cada citação de obra inteira que o Marx faz sobre isso. E se você pega as citações pelas citações, sem ter um domínio grande do hegelianismo também, você simplesmente não sabe até que ponto, qual é a fronteira de recusa do Marx com relação a certas coisas e qual não é. Por outro lado, isso é muito importante também. Muitas interpretações hegelianas do Marx geraram coisas interessantíssimas, entendeu? E que não podem ser descartadas. Como, por exemplo, as primeiras leituras sobre o problema da alienação do Marx, você tem esse pé hegeliano. Mas isso foi muito importante para ativar essa categoria. Outros leitores de Marx não davam muita atenção para isso, entendeu? Então, por exemplo, a leitura do Lukács sobre esse tema ela é indispensável quando você analisa o problema da alienação, né? Mas é difícil, por isso que eu trouxe esse texto aqui, né, do Diamati. Quando a gente faz essa composição, materialismo dialético histórico, a gente está operando nessas simplificações, entendeu? E é sedutor, porque você começa a ter explicações muito totalizantes para toda sorte de fenômeno, né? Não, se tem Então uma é coisa. bastante sedutor, Não, se tem uma mas coisa que seduz todo mundo é totalidade. Assim, sim, vide eu, né? Eu fiquei anos estudando idealismo alemão, porque qualquer noção que envolve todo seduz. Enfim, o Charles, ele colocou vários comentários aqui, comentários polêmicos, hein, Charles? Polêmicos. Eu vou exibir um por um, tá bom? Então, o primeiro comentário do Charles que é polêmico. Eu curto Stalin. Desculpa, Charles. Mas é porque você isola, né? Eu curto Stalin. sim, boa. Esse texto dele, como estudioso, é muito datado, pois está muito condicionado com a época que o Stalin escreveu. Pós-processos de Moscou e pré-segunda guerra. O Badiou capturou, mas ele falou que não é capturou, é captou. Sim, Captou isso. captou bem isso. Mas espera aí que tem o resto do comentário dele. Mas eu sempre falo, quem quer começar deve ir mais a fundo a estudar os textos do Marx também, não parar no Stalin. Sim, Por de favor, né? acordo, de acordo com... Não! O que ocorre? Eu concordo com os dois pontos que você colocou. Primeiro sobre o Badiou. Acho que foi o cara que captou melhor essa questão. Tá? E ele faz alguns desenvolvimentos fora da caixa sobre isso. Dois, e eu concordo com você, que é o quê? Isso tem sido muito como eu posso chamar? Um alerta
uma coisa que é evocada em textos de comentadores contemporâneos de Marx, né? Que é o quê? A gente é muito poluído por leitura de segunda mão do Marx. Ao invés de um contato primário cada vez mais forte com os textos, né? E se aprofundar nos textos do Marx é fundamental. Tanto que é uma das questões aqui do curso, né? Como é difícil dar um curso de 5 aulas sobre a totalidade dos Grundrisse, como faz esse Companion do Harvey, como existem outros textos mais antigos que eu não falei, né? E que são importantes sobre os Grundrisse, como Introdução à Leitura dos Grundrisse, que não tem em português. Eu li esse texto em italiano de 74 na Itália, mas ele foi publicado em 69, 65, deixa eu ver minhas notas aqui, mas eu acho que é 65, na União Soviética. Isso, 65 na União Soviética, 67 na República Democrática da Alemanha, parte da Alemanha Oriental, e na Itália em 74, que é um texto de um cara chamado Vygotsky, que é Vitaly Vygotsky, com D. Também se acha nos subterrâneos da internet, né? Em italiano tem com certeza. Ele foi editado até agora há pouco tempo, então você acha até o EPUB dele, da edição nova. Mas a gente tem poucos textos falando sobre os Grundrisse, sobre a totalidade dos Grundrisse. Como dar um curso sobre os Grundrisse integralmente? É uma coisa que é praticamente impossível dar em 5 aulas. É algo que você faz num grupo de estudo de longa duração, num curso mais amplo, num semestre ou mais de um curso universitário, né? É o mais apropriado. Eu dei ênfase a esses fragmentos que ainda são lidos, que reativam uma série de categorias, né? E por quê? Que Porque eu acho são, importante ler o Marx. mas coloca aí quais são os fragmentos de novo. Coloco sim, aqui. São Esses esses aí. 4 fragmentos que para mim são importantíssimos, entendeu? Deixa Eu eu vou colocar trazer a o resto. leitura deles e comentários, leituras de época, leituras contemporâneas, entendeu? Mas a minha ênfase no curso são esses 4 fragmentos. Deixa eu colocar o resto do comentário do Charles. Parou, a polêmica acabou, gente. A polêmica acabou com o Stalin. Aí ele Pode colocou tirar a que. tela. Aí ele colocou que ele também não gosta de juntar, da ideia de juntar materialismo dialético com materialismo histórico. Muito bem. Uma última coisa que eu queria só comentar, já passamos da hora, já está meio longo demais, mas Mas eu é queria. pedagógico, sabe? Eu acho que muitas dessas explicações assim, elas têm uma função por muitas vezes pedagógica, né? Eu não jogo fora, não. Mas eu acho mais importante se a gente sempre ir nos textos, a gente lê as obras do próprio Marx, entendeu? E como eu falei lá no início da apresentação, uma das coisas para mim mais importantes nesse curso, que fez eu dar o curso, que me motivou, né, é o quanto a gente tem uma recepção tardia dos Grundrisse, e o Grundrisse não é bem digerido em larga escala pelos leitores brasileiros de Marx, né? É claro, tem gente muito boa, isolada, você baixa a tese dessas pessoas em banco de tese, e aí tem uma leitura sofisticada dos Grundrisse, comparece algumas das leituras que eu vou apresentar, mas em geral, tá? Ele não é um texto tão bem digerido, tão lido quanto outros textos oficiais ou canônicos do Marx, né? Ele diz que ele é apenas um stalinista que veio da filosofia. Obrigado, Charles. Eu tô falando que foi muito legal a apresentação. Te agradeço pela atenção, meu camarada. Mas aí voltando ao que eu estava colocando, uma das coisas que eu acho, para terminar, que eu acho interessante colocar é que dentro da bibliografia do curso que você está propondo, você colocou em uma aula o problema do operaísmo italiano. E esse ano o Mário Tronti faleceu. E eu queria que você falasse um pouquinho do porquê que você decidiu dedicar pelo menos parte de uma aula a esse problema e de que modo a gente poderia pensar como o operaísmo pode contribuir para uma leitura. O operaísmo, que era um movimento tão político e prático, né? No sentido de que existiam elementos teóricos muito importantes, mas existia também uma militância
muito ativa, talvez seja isso que seja o diferencial e o mais importante no caso do operaísmo. E por que você decidiu incluir? E em que medida houve ali uma releitura, né, pelo operaísmo do Marx, principalmente na década ali de 60 e 70 na Itália? Boa pergunta. Você quer Bota que a eu tela coloque aí. slide aí? Isso. Tem que ativar o meu compartilhamento de tela. Desculpa. Foi. Isso, foi. Tá? Que é essa parte aqui, que é a aula 4. Então, o que é complicadíssimo quando a gente fala a leitura operaísta? O Troncho Negri tem leituras completamente diferentes e conflitantes, entendeu? Inclusive, eu estava lendo um texto do Mário Troncho falando sobre a recepção italiana e ele fala, ponto por ponto, no que é a diferença dele no Negri, com relação ao Negri, né, do Marx além de Marx. Que é uma leitura que tem seus pontos positivos, mas isso que é incrível das leituras clássicas de recepção dos Grundrisse, né? Essas feitas na década de 60 e 70. O Hobsbawm, no prefácio desse livro de 150 anos dos Grundrisse, editado pelo Musto, que escreve prefácio ao Hobsbawm, né? E no prefácio ele fala assim, é muito difícil você separar as leituras dos Grundrisse das condições históricas nas quais elas foram recebidas, né? Então os Grundrisse foram recebidos ali na Itália durante o tal do milagre econômico italiano, né? Durante o auge do Fordismo na Itália. Então você tem algumas coisas bem interessantes nessa recepção, apesar de suas divergências, né? Se a gente pega as duas grandes leituras que saíram daí, uma delas é a do Mário Tronti, no Operae Capitale, que é Operários e Capital, e a do Negri, do Marx além de Marx, né? Que tem traduzido para português. Quando você pega essas leituras e lê ponto a ponto, elas são completamente distintas, né? E alguns pontos que a gente pode colocar de distinção. O Negri, por exemplo, ele vai defender que os Grundrisse são é um texto superior ao Capital, entendeu? O que eu, se a minha opinião é solicitada, eu acho um exagero, entendeu? Por outro lado, isso tem todo um quê de ser, tem uma série de motivos, né? Ele vai defender que é um texto anti-hegeliano por si mesmo, né? O que faz com que os autosserianos franceses o recebam muito bem, né? Porque um dos problemas, Hegel era um problema para Althusser. Leituras hegelianas de Marx, né? Apesar de não ser muito claro nos escritos do próprio Althusser que são os pontos que ele está combatendo, mas ele específicos no que se refere a esse anti-hegelianismo, né? Mas então você tem uma leitura muito forte, né, dos Grundrisse nessa época e muito relacionadas a essa questão do quanto o capitalismo tá absorvendo todas as relações sociais, que você não está tendo uma distância da vida para a fábrica, da casa para a fábrica, uma fabricização de todos os processos sociais. Por outro lado, essas leituras dos Grundrisse na Itália, né, elas ativam uma série de categorias do marxismo, algumas muito particulares aos Grundrisse, como, por exemplo, essa ideia de intelecto geral. Por outro lado, você tem a revalorização dessa categoria marxiana de trabalho vivo e é o pessoal que ativa muito essa leitura do Marx relativa ao fragmento sobre as máquinas, que é um fragmento pequenininho, foi traduzido pelo pessoal do Quaderni Rossi, Cadernos Vermelhos, né? Que inicialmente o Negri e o Tronti faziam parte. Foi publicado em 73, se eu não me engano, esse fragmento. E falava o Marx nesse fragmento fala da automatização de sistemas de máquinas, né? O que é a coisa assim mais... Parece que o Marx está fazendo um prenúncio do Fordismo e está sendo lido assim no auge do Fordismo na Itália, né? No auge do Fordismo no capitalismo do século XX. Então tem muitas coisas bacanas nesse texto, mas veja, né? O quão difícil são essas leituras iniciais dos Grundrisse. Então, dentro da Itália, do próprio operaísmo italiano, você tem dois leitores dos Grundrisse, o Tronti e o Negri, que vão ter leituras completamente díspares, né?
mas é bem interessante essa ativação dessas categorias, né? O intelecto geral nos Grundrisse, relação disso com o trabalho vivo e com a tecnologia, né? Então isso vai ser tema de uma das aulas, mas não dando novamente, né? No curso inteiro eu vou operar com esses textos, eu vou operar com leituras, as leituras e as interpretações que por muitas vezes não casam uma com a outra, e também apresentar coisas contemporâneas sobre isso, né? Tem extrapolando, saindo dessas leituras italianas, né? Tem muita coisa bacana saindo sobre outros trechos também dos Grundrisse, onde o Marx fala de tecnologia, né? Onde ele está falando de maquinário e capital fixo, que extrapola esse pequeno trecho que ficou conhecido pelos operaístas como fragmento sobre as máquinas, né? Então eu botei fragmentos sobre as máquinas porque você tem outros capítulos dos Grundrisse, outras partes dos Grundrisse, onde ele fala de tecnologia, da relação entre tecnologia e capitalismo, desenvolvimento científico e outras coisas. Eu acho que esse debate é bem atual, né? Bem contemporâneo. Ativar essas partes dos Grundrisse, onde o Marx fala de tecnologia, capitalismo e por aí vai. Bem, pessoal, então é isso. Acho que ninguém mais quer fazer nenhum Eu dei comentário no uma chat. resposta razoável, Miriam? Deu, é porque o Mário Tronte faleceu esse ano. E Sim, o aí, Mário Tronte faleceu esse ano. É um cara que eu gosto muito da leitura. Muito diferentão. por isso que eu resolvi comentar sobre. Porque, É e bem aqui no. legal. Eu aqui antes da aula, inclusive, estava lendo para rememorar, né, um texto dele e é bem legal porque ele explica o quanto, por que a recepção dos Grundrisse na Itália é tão anti-hegeliana, entendeu? Por que tem Uhum. tinha, né, um anti-hegelianismo forte na Itália em função do quê? E ele coloca as causas políticas, econômicas, Ah, as mas isso aí leituras é. feitas antes, entendeu? É uma É reação bem chamada interessante. reação a Benedetto Croce, mas enfim, Isso, é por vamos aí. lá. Você tem uma linhagem que vem daí de Mas hegelo-marxismo, isso aí entendeu? sou eu, hegeliana, aqui falando. E aí, por isso que eu resolvi falar sobre. Porque o operaísmo também, o Negri é muito lido no Brasil, mas não a parte dele A sobre recepção operaísmo. do Gramsci e dos Grundrisse é quase da mesma época, porque Ah, demora a circular o Gramsci, entendeu? É bem interessante. Então ele faz um mapeamento da conjuntura da época muito bom quando ele fala da recepção dos Grundrisse na Itália, né? Mas ele próprio tinha uma leitura radicalmente diferente da do Negri, né? Por outro lado, não respondo pelo Negri após o Marx além de Marx, com seus limites, existem determinados excessos ali na leitura, né? Mas nessa leitura, o Negri, antes de escrever com Michael Hart, tem coisa muito bacana que vale a pena ser lida, né? E é é. aquilo que eu sempre digo quando dou aula, né? Antes de recusar, de aceitar ou negar, de recusar ou criticar, eu acho que é necessário ler e compreender, entendeu? É. Mas é isso, é porque o operaísmo aqui ele é pouco comentado, mas enfim. E aí é legal, eu achei interessante você ter trazido, pelo menos assim, um passant, esse movimento É porque não para. tem como falar do fragmento sobre as máquinas, que é uma parte dos Grundrisse, que é essa leitura italiana que vai ativar, né? A leitura que é feita hoje em dia, ela já não depende dessa leitura inicial que foi feita na Itália, né? Mas é um pouco impossível falar dessa parte que eu selecionei, do fragmento sobre as máquinas e de outras coisas que atravessam ali no Grundrisse, quando a relação é tecnologia, maquinário, produção, que foi ativada por esse pessoal dos anos 70 na Itália, principalmente pelos operaístas e os autonomistas, né? Quem ativou essas categorias dentro dos Grundrisse. Então, para simplificar, né, os mais famosos ali nesse período por leitura do Grundrisse foi o Tronti e o Negri. Então eu trago essas duas leituras. Mas o ponto focal ali é os conceitos que ativa, né? Intelecto Hum. geral, os próprios fragmentos, os outros partes do Grundrisse que fala de temas correlacionados a isso, as leituras contemporâneas, mas historicamente falando das recepções dos Grundrisse, que é uma coisa que atravessa toda a aula, né? Toda a aula fala de recepção, fala do texto e das leituras contemporâneas, enfatizando
novamente, você quer projetar, Miriam, para eu colocar novamente ali? Uhum. Ah, As sim. 4 partes dos Grundrisse, a qual eu estou É dando esse daqui. ênfase no curso, né? O fragmento sobre as máquinas, alguns chamam de fragmentos porque existem outras partes onde se fala de maquinário e tecnologia. O clássico Formas Sociais que Precederam o Capitalismo, que é onde está uma leitura da história do Marx, e que é importante dizer, né? Sublinhar isso. Todo leitor, todo historiador leitor de Marx, todo leitor desse fragmento, dessa parte, desse pedaço dos Grundrisse, né, que se dedicou a ler ele, né, sempre se comenta que é o quê? Do Hobsbawm ao texto mais recente sobre isso, bom, na minha opinião, que é esse da Ellen Wood, que está no livro editado pelo Busto dos 150 anos dos Grundrisse. O Marx, ele é um indivíduo que fez muita coisa pro mundo de evidências históricas, de escassez historiográfica que ele vivia, né? Então, nem todas as análises do Marx são, historicamente falando, nesse capítulo não, né? Nesse trecho, desse fragmento, análises verdadeiras, efetivas, né? Mas o que é mais incrível desse texto são alguns insights que ele tem, mas fundamentalmente uma análise histórica que não é de caráter teleológico, não é de caráter evolutivo, não é de caráter lido dentro de uma régua de sucessão de modos históricos. Pelo contrário, Marx complexifica muito a leitura que ele faz ali da história, né? O Circuito do Capital, que é um dos textos assim que eu acho mais sintéticos, falando dessa questão da circulação e da transformação do dinheiro em capital, né? E Questão de Método, Introdução de 1857, as diferentes leituras dele, né? Dando ênfase para a mais contemporânea, que é a do Stuart Hall, Uhum. nas notas nas notas de Marx sobre o método, né? Sim. Afincadas ali nesse texto, que é a Introdução dos Grundrisses de 1857. Bem, então é isso, gente. Mais uma vez, se quiserem se inscrever no minicurso, as inscrições vão estar abertas até o dia que o minicurso começa, que é no dia 27, desculpa, 24 de outubro, né, daqui a 2 semanas, mais ou menos. Mas, se vocês quiserem saber mais informações também, é só entrar no site, dá para se inscrever no nosso site, dá para saber o resumo das aulas no nosso site, e tá tudo lá, é só entrar em www.arquipelagos.com.br. Tá também aqui na descrição dessa live, ok? Essa live também vai ficar gravada, eu agradeço a todo mundo. Pablo, quer se despedir? Se despede aí. Agradeço a todo mundo que tem assistido, seu microfone está fechado. Agradeço a todo mundo que acompanhou aqui. Charles, muito obrigado. Não vejo o que eu apresentei aqui como divergência, nada disso, tá? Só que você levantou muito isso, que eu tentei aqui atenuar ao máximo, que são os pontos polêmicos, né? Tem muita polêmica na leitura desses textos, e o Grundrisse, historicamente, foi um dos textos que mais levantou polêmica dentro do marxismo. Então, minha questão com o curso não é criar mais polêmica, tá? Eu acho que os marxistas deveriam se unir mais, né? Não criar divergências. Então, o curso não tem essa intenção de levantar favoritismos que eu tenha, ou a leitura de um fulano contra outro, tá? E te agradeço muito pelos comentários e pela participação, e sobretudo pela sua atenção, tá, meu camarada? Muito obrigado. Então, gente, muito obrigada por assistir. Quem está assistindo a gravação, muito obrigada também. E é isso, segue a gente nas redes, se inscrevam no curso e fiquem de olho nas coisas que a gente está fazendo, tá bom? É isso, boa noite para todo mundo, bom resto de semana e bom feriado. Um Boa beijo, noite, muito obrigado a todos. tchau. Tchau, tchau.